Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente dá continuidade, né, a um tutorial que a gente já estava fazendo, que era a respeito das configurações de como funciona o teclado, né, o PSR 550, né. No dia de hoje a gente vai tentar mostrar alguns timbres que a gente utiliza, como utiliza quais são esses timbres, e a começar pelo piano. Como é que eu configuro o piano? No caso do piano, novamente, seguindo aqueles procedimentos que eu já apresentei, né? Acho que no primeiro vídeo, que após ligar o Power aqui, né? Eu fiz essas configurações aqui iniciais e em seguida, né? Ativei esse botão aqui, que é o botão que ativa os bancos, né? Falei anteriormente também sobre como funciona para ativar tudo direitinho. Se você ainda não viu, recomendo você acessar os vídeos anteriores. Então, no caso do piano, como é que eu faço? Eu começo, depois de configurado, como eu mencionei, essas configurações aqui, aplicado, né? Eu, eu dou um primeiro salvar, beleza? Porque se você for apertar em qualquer botão desses aqui, todas essas informações aqui serão apagadas, entendeu? Então, para evitar isso, para ficar salvo essas configurações iniciais, eu já salvo aqui, clico em memória, né? Nesse botão vermelho, e em seguida eu vou escolher aqui para o piano o banco 1. Mas eu já adianto os demais porque, por exemplo, essas configurações aqui de equalização, né, elas vão servir para todos os bancos. Outra coisa também que a gente faz o controle aqui é dos timbres aqui, entendeu? Por exemplo, a gente ativando esse volume e voice L aqui, a gente tem um timbre, e sem esse voice L ativo, a gente tem o piano por completo, né? Bom, para a gente ter o controle de até onde vai, né, esse voice L, ó, ele tá indo até o Si, né? No caso, o Si, vou só mostrar aqui um pouco para vocês. O Si é o instrumento, é o limite aqui, né? A última tecla, depois a próxima tecla já vai ser o Dó. Então a gente já faz esse controle logo, porque eu desejo que fique aqui no Si. Antes tava por aqui, parece. Ou foi aqui. Aí a gente já deixa aqui, beleza? Esse é o como eu configuro para minha realidade, né? Mas você fica à vontade para fazer da forma que desejar, beleza? Então, você, no meu caso aqui, após configurado, eu desativo novamente isso aqui, porque eu não vou usar, só vou usar o piano, e salvo aqui, salvo nos demais, porque novamente, essas configurações, elas servirão, no meu caso, para todos os outros bancos, e agora sim eu vou especificando o que de fato eu vou precisar para a utilização do piano, beleza? No piano, eu preciso da sensibilidade em 120 também, beleza? Assim como as outras configurações. Só que eu vou precisar de algumas coisas específicas, como mencionei aqui, né? Por exemplo, Octave, que aqui, você clicando em Mix, e você já consegue, passando por esses slides aqui, Back e Next, né? Algumas configurações importantes, como a equalização. A gente tem o reverb, que eu costumo aumentar dependendo do ambiente, para dar aquele cenário, né? Aquela ambientalização, para não ficar muito seco, né? Se a gente tirar tudo, fica muito seco. Então a gente costuma deixar, dependendo da circunstância, um pouco de reverb. E o octave aqui, né? Que é a oitava, né? Eu abaixo uma oitava, beleza? Depende muito de circunstância, de situação para situação, mas geralmente eu configuro assim. Porque abaixo na oitava eu consigo chegar nesse dó mais grave, né? Que eu utilizo bastante, beleza? Então, essa é a forma que eu configuro o piano. Além disso, dependendo de quando eu estou com acompanhamento de bateria, né? Tem algum baterista, aí eu coloco um baixo, caso não tenha baixista, né?
Aí eu coloco 84 e do lado direito ou coloco 424, que é como se fosse uma camada, né, de pad com cordas, né? Se você vai conseguir ouvir aí, eu vou aumentar um pouco mais, mas vou manter o piano em 100 e o volume do baixo eu aumento e deixo em 84, beleza? E assim, se eu tiver com bateria, eu vou acompanhando aqui, né, o ritmo. E você vê que tem essa camada, que é o Voice R, coloquei aqui, né, Voice R2, para dar aquela encorpada. Mas geralmente quando não se tem, eu quero só o piano, eu desativo deixo esses dois aqui desativados e deixo somente o piano, beleza? Dependendo da circunstância, às vezes você precisa, como eu mencionei, do reverb mais tranquilo, como é o caso de precisa ser reverb, né? Principalmente para músicas que são mais groove ou aquelas músicas mais rápidas, né? E assim por diante, beleza? Então essa é a forma como eu configuro o piano, beleza? Às vezes, quando eu estou sozinho, eu costumo utilizar um baixo, que é o 083, para acompanhar o piano. Ele é como se fosse um baixo de jazz ou baixo acústico, né? Então assenta bastante para fazer um acompanhamento tipo casamento, por exemplo, a gente acaba às vezes utilizando dessa forma, por exemplo. Entendeu? Então a gente costuma utilizar assim também. Quando é que eu utilizo o reverb bem carregado? Geralmente quando é uma música mais lenta, né, mais reflexiva. Às vezes a gente coloca até em 80, por exemplo aqui, ó. E dá essa sensação de uma sala, né? Como se você estivesse em uma sala maior, e etc, né? Também reflexão, como eu falei, e etc. Beleza? Então, essa é a forma em que eu utilizo o piano. Existem outras formas também, mas geralmente quando eu registro é mais assim, entendeu? Eu posso, Isaías, como é que eu faço? Às vezes eu quero utilizar o piano mais seco, sem um reverb, ou com mais reverb. Aí nesse caso existe a possibilidade, às vezes eu faço isso, eu pego o seco, ponho aqui de início, deixo assim, ó. E em segundo, o segundo banco aqui, né? Ou subbanco, né? Como eu chamo, eu registro aqui também, só que aí eu faço alteração somente do reverb, né? Eu ponho, por exemplo, então vai ficar seco, né? E o segundo vai ficar mais, beleza? E assim a gente vai utilizando os demais. Existem também outras possibilidades, como eu quero, por exemplo, registrar um com baixo e outro sem um baixo. Eu vou começar esse aqui sem um baixo, beleza?
primeiro deixa ser um baixo, e o segundo eu incluo o baixo aqui. O baixo 83 mesmo, mas pode ser qualquer um, beleza? Existem outros aqui, como 84, que eu já coloquei. Para jazz é só um exemplo, deixo esse aqui. Então o primeiro começa assim, ó. Aí a bateria entra, né? Você e assim por diante. Você tem essa possibilidade de... Por quê? Porque se você, às vezes, se você for tirar na hora, apertar nesse botão aqui para tirar ou colocar, você pode ocorrer de você se atrapalhar nesse apertar e tirar o botão de novo, apesar que aqui você vai ter que apertar também, né? Só que esse botão em específico é um pouco mais duro, sabe? Às vezes falha. Então eu prefiro fazer esse registro aqui, entendeu? Dessa forma. Deixa o piano aqui. Quando eu quero entrar com baixo, é só clicar aqui no 2. Dá só uma demonstração aqui, ó. Então a gente consegue ter essa maior autonomia, digamos assim, né? Tem a possibilidade, como eu falei, de utilizar o outro lado. Do lado você deixa sem nada, do outro lado você assim, e o outro lado a gente inclui, fica a primeira opção fica sem nada, assim, somente o piano, e a segunda opção fica o piano mais o acompanhamento, né? A exemplo, né? Vou incluir a camada agora, Voice R2. Beleza? E às vezes eu até coloco mais reverb na segunda opção. Por exemplo, fica. Pode colocar aqui também, só que deixa sem o acompanhamento, a camada, né? Então fica sem pad, porém com reverb. E assim a gente consegue, principalmente no refrão. Às vezes você quer preencher, colocar mais informação no refrão, né? Se você quiser mais informação, você pode optar por um outro, ou você coloca no terceiro banco aqui algo mais expressivo, como é que às vezes eu acabo fazendo, ou então eu inverto, coloco o piano aqui, mesmo esse piano com a camada aqui logo no número 1, beleza? E na camada número 2 eu já incluo esse 98, 0,98, que ele é mais expressivo. E abaixo 2/8 dele, beleza? Aí ele vai ter mais ou menos esse efeito aqui, ó. Deixa eu começar pela primeira camada aqui. Ó. Quase não se consegue ouvir a camada, né? Vou aumentar um pouco mais, porque é só para preencher, entendeu? Ó. Aí vamos supor que eu vou pro refrão agora, tá? Estrofe. Se eu quiser menos informação ainda, eu desativo a camada, né?
É só o piano. E assim por diante. Beleza? Então a gente utiliza dessas formas, algumas maneiras de a gente utilizar, né, o piano, beleza? Com alguns acompanhamentos, alguns outros timbres para dar aquela encorpada. Dá para usar também dessa forma, também com baixo, com a camada mais expressiva também, né? E assim por diante. Beleza? Então, essa é uma das nossas formas de utilizar. A gente vai mostrar em breve outros timbres também. Essa é uma forma que a gente utiliza nossos bancos aqui, né? E a gente registra, e é muito prático, dá para usar esses timbres em várias músicas, em vários contextos, beleza? Desde uma música mais lenta até uma música mais rápida. E espero que esteja claro. Em breve a gente vai mostrar outros timbres e outras formas também da gente utilizar, explorando também outros sons, né? E timbres do teclado aí, beleza? Tamo junto.